Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Bom, passado aí, toda a euforia, né, do impeachment, todo aquele teatro que nós assistimos, é chegada a hora de começarmos a colocar os pés no chão, né? Aliás, já deveríamos ter colocado os pés no chão há 2 anos atrás, né? Quando se iniciaram manifestações e toda essa movimentação em favor do impeachment. Eu sempre fui favorável a uma intervenção militar, né? Entretanto, isso a gente sabe que, passado algum tempo e analisando-se aí algumas questões, sabemos que ficou um pouco complicado, né? Qualquer dia eu posso até fazer aí um vídeo para vocês a respeito de tudo aquilo que eu consegui apurar, de tudo aquilo que eu consegui encontrar aí, o porquê de que os militares não irão se mover, né? Mas a questão toda, nesse momento, é que, até fiz algum comentário no Facebook, né? É que os coxinhas e os petralhas continuam aí, as turras, né? Continuam aí, uma dando recadinho pro outro. E eu acho que o momento no Brasil, né, conforme dizem os políticos, mas que na verdade eles próprios financiam, né, essa divisão, é chegado o momento de abrir os ouvidos e prestar muita atenção em tudo que está acontecendo a partir de agora, né? E deixar um pouco de lado essa divisão, essa dualidade, né? Pelo menos momentaneamente, pedir para que as pessoas raciocinem, comecem a pensar um pouco, porque aqueles que eram situação agora são oposição, e os que eram oposição agora são situação. E normalmente aqueles que estão na oposição acabam dizendo aí uma série de verdades e acabam expondo aí uma série de detalhes aí muito interessantes, né? E que nós não podemos aí sermos burros a ponto de não percebermos a profundidade daquilo que está sendo colocado, né? Daquilo que está sendo dito. Eu, por ser nacionalista, e acredito que também a grande maioria dos meus amigos, né, nós não temos partidarismo político nem com PT, nem com PSDB, nem com PMDB, nem com toda essa tralha política que nós temos aí no Brasil. Então, para nós, né, fica aí um pouco mais fácil para entender e compreender e assistir, infelizmente, assistir de camarote toda essa parafernália de picaretagem, toda essa safadeza que a política acaba perpetrando aqui no país e acaba utilizando-se aí de uma série de ferramentas para manipular pessoas e manipular o povo em geral. Que enquanto fica aí discutindo se, sabe, uma série de coisas sem importância nenhuma, está passando nos nossos olhos coisas absolutamente importantes. Primeiro, vou dizer para vocês hoje aqui algo extremamente importante que está acontecendo e que é preciso que fiquemos em estado de mobilização, fiquemos em estado de atenção. Estou falando dessa malfadada reforma de previdência que estão aí colocando como sendo absolutamente imprescindível para a retomada do crescimento da nação. E estão aproveitando fazer isso a toque de caixa, né, bastante rápido, porque exatamente pelo resquício, né, dessa briguinha de coxinhas e petralhas aí. Então fica aí um emaranhado de besteira, né, sendo colocada nas mídias sociais aí, quando na realidade, né, nós sabemos que tudo isso daí é financiado, tudo isso é pago, essas propagandas, né, e aquilo que realmente importa não está chegando aos nossos ouvidos. Cabe ressaltar que hoje, boa ou ruim, a única oposição que nós temos a esse governo que lá está é exatamente o que sobrou aí da esquerda, né? Infelizmente,
Eu digo isso porque esse projeto da Previdência é algo que atinge tanto coxinhas quanto petralhas, e como todos nós, né, brasileiros que trabalhamos tanto por muito tempo, né, eu acredito que eu já esteja fora dessa estatística, mas quem está aí no mercado de trabalho pode pagar um preço muito alto por isso, né? Então vamos lá. A questão toda é que primeiramente é preciso entender, né? Porque primeiro você vai ter que entender um pouquinho o que é que a mídia, né, está dizendo, o que os jornais, né, esses telejornais estão fazendo, né? Primeiro, nós temos duas maneiras de medir o PIB do Brasil. Se você não entender isso de agora, vai ficar um pouco complicado para você entender o golpe, a que ponto chega, né? Nós temos aí um PIB real e um PIB nominal. O PIB nominal é exatamente o conjunto de todas as riquezas que são produzidas pelo país durante um ano, né? E o PIB real, ele é o PIB nominal, descontando-se a inflação e descontando-se, pasmem, os senhores, a parcela que o governo paga de juros aos bancos, a fundos de pensão e a especuladores, tá certo? E depois de subtraído do PIB nominal esses custos, né, com juros que são pagos para banqueiros, fundos de pensão e especuladores, menos a inflação, que é bastante alta e que também foi provocada pelos bancos, aí chega-se ao PIB real. E desse PIB real, eles vêm e apresentam que a Previdência Social brasileira consome 400 bilhões de reais e que isso chega a 75% do nosso PIB. Eles falam somente PIB e não PIB real. Muito bem. Só que eles esquecem de dizer para a gente, eles esquecem de contar para vocês que a parcela que é descontada do PIB nominal relativo aos juros que são pagos a banqueiros, pago a especuladores e pago a fundos de pensão, é nada mais, nada menos do que 713 bilhões de reais, ou seja, quase o dobro daquilo que se gasta com previdência social no Brasil. Então eu acho uma tremenda uma covardia dizer que aposentadorias, seguros relativos à maternidade, sabe, pessoas aí, viúvas que têm aí um pecúlio porque o marido faleceu, entende? Eu acho absolutamente injusto que essas pessoas venham a pagar, né, um preço exatamente porque nós precisamos economizar dinheiro para pagar juros de dívida, juros de dinheiro que foi gasto indevidamente, foi emprestado indevidamente por BNDES, etc., para uma série de empresários, porque tudo aquilo que nós estamos ouvindo até agora sempre colocou aí nas costas do Bolsa Família, né, o problema, por exemplo, das pedaladas, só que não se citou em nenhum momento, né, o BNDES, que colocou rios de dinheiro, né, é um rio Amazonas de dinheiro, para empresários aqui desse Brasil, né, que são simplesmente pilantras, né, pilantras, e aqui até ontem estavam dentro de Fiesp, Firjan, né, é amigo de toda essa gente que ficou aí e que hoje apoia Michel Temer. Esse rio de dinheiro que foi jogado fora e que não se vê aí como obter retorno disso, também não sei porquê, né? Acabou provocando aí uma série de problemas, inclusive esse endividamento, né,
desses juros, porque o governo daí precisou emitir títulos da dívida pública para poder se financiar. E esse preço, esse valor, ele foi subindo até o ponto de hoje ser 2 previdências sociais. Eu, na minha maneira de ver, né, a partir do momento que você tira dinheiro da população, né, porque não se enganem, viu? Simplesmente, vamos mudar a aposentadoria de 60 para 65 anos, isso daí significa muito dinheiro, vai sobrar muito dinheiro no cofre do governo. E esse dinheiro vai servir aí simplesmente para ir parar na mão de fundos de pensão, que aqui no Brasil nós não temos nenhum sério, e também esses fundos de pensão brasileiros eles não investem em títulos de dívida pública do Brasil. Esse dinheiro vai parar no exterior. Vai parar na mão de bancos, na maioria deles todos bancos internacionais, não são bancos brasileiros. Ou seja, é todo o dinheiro que vai embora daqui, né? E que vai aí estar servindo apenas para aquilo que nós chamamos de projeto de nova ordem mundial, ou seja, de estar enfraquecendo a soberania desse país, fazendo com que sejamos realmente pobres, e por sermos pobres, sejamos aí obrigados a trabalhar por qualquer valor, né? Por qualquer porcaria que pagarem para a gente. Nós talvez não consigamos aí recuperar dentro dos próximos anos aquele custo, aquele valor médio de salários, né, que nós tínhamos aqui. Com certeza nós vamos estar caindo aí no fundo do poço, né, e agora gravemente. Então é muito importante que nós fiquemos atentos a essa reforma previdenciária que está sendo planejada, porque esse sim é um tremendo golpe contra o trabalhador brasileiro, né? Eu quero ver se nós teremos força, se nós iremos nos mobilizar da mesma maneira que aconteceram aí mobilizações com relação aí a Dilma Rousseff, com relação a PT, né? E agora está acontecendo do lado contrário, com relação a Temer, né? Se nós tenhamos aí a hombridade, né, a vergonha na cara de sermos, pelo menos por algum tempo, nacionalistas e passarmos aí a observar esse tipo de coisa. O nacionalista, ele observa esse tipo de coisa, essa roubalheira, né? O nacionalista, ele observa as divisas que estão sendo roubadas desse país, tá? E nós vamos ter que estar sim atentos, vamos ter que estar aí preparados, mobilizados para promover sim protestos contra a reforma da Previdência Social nesse país. É a conversa mole, conversa fiada que aposentados e pensionistas estão causando a quebra do país. Isso é mentira, porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, estão escondendo de nós aí uma dívida, um pagamento de juros de dívida que chega a ser o dobro daquilo que é gasto com previdência social durante o ano. O dobro. Né? E esse governo covarde e esses políticos, não nem vou colocar como governo, não quero nem aqui, apesar de ser verdade, né, que o PMDB é a espinha dorsal da corrupção brasileira, eu nem vou colocar aqui nesse sentido. Eu vou colocar aqui que esses políticos, marionetes de A até Z, de todos os partidos, não ouvi até agora nenhum deles fazer nenhuma questão de abrir aí um discurso contra exatamente essa excrescência de pagamento de juros para banqueiros, para fundos de pensão e para especuladores como Jorge Soros, etc. Com certeza o Jorge Soros está no meio, apesar do Banco Central do Brasil não fornecer a lista, não dar nomes àqueles que são recebedores desses juros aqui, exatamente porque eles alegam que os nomes dos beneficiários dessa verdadeiro rio Amazonas de dinheiro, né,
sejam aí empresários e estão protegidos pelo sigilo bancário. Então, o Banco Central não fornece o nome daqueles que sorrateiam e que levam embora desse Brasil 713 bilhões de reais todos os anos. E os políticos, boca fechada. Até agora não vi nenhum político falar alguma coisa em, ao menos, eu, na minha maneira de ver, eu já lançaria uma moeda paralela e deixaria esses investidores, entre aspas, com um monte de papel podre na mão. Eu faria isso. Agora, esse governo marionete, esse governo picareta que nós temos no Brasil, independentemente de qual seja o partido, não abriu a boca em nenhum momento, mas preocupou-se sim em estar aí criminalizando todos aqueles que estão dentro da Previdência Social. Até aproveitando, para quem não sabe, né? A Previdência Social hoje ela custa 400 bilhões de reais ao ano. A saúde custa 107 bilhões de reais ao ano. A educação do Brasil todo custa 100 bilhões de reais ao ano. O Ministério da Defesa custa 74 bilhões de reais ao ano. E relações exteriores 2,3 bilhões de reais ao ano. E nós pagamos somente de juros daquilo que nós devemos para sei lá quem, 713 bilhões de reais ao ano. Você acha isso justo? Você acha isso justo? Seja nacionalista. Vamos ouvir as coisas. Vamos pensar. Esse é o papel do nacionalista. E não ficar apenas aí dizendo besteiras nas redes sociais e ficar discutindo bobagens que não levarão ninguém a lugar nenhum. Grande abraço a todos, excelente final de semana, fiquem com Deus.